Por mais de 2 milênios, o local de descanso final de Cleópatra VII, última rainha da dinastia ptolemaica do Egito, permaneceu envolto em mistério, escapando às tentativas de identificação por parte de historiadores, arqueólogos e exploradores. Relatos antigos e tradições posteriores falavam de um túmulo oculto sob as areias a oeste de Alexandria, selado contra o tempo e contra qualquer profanação, onde Cleópatra e Marco Antônio, seu aliado político e amante, teriam sido enterrados em segredo após a conquista romana do Egito. A ideia de um sepultamento clandestino, longe de palácios monumentais, alimentou séculos de especulação até que escavações modernas reacenderam a possibilidade de uma solução concreta para esse enigma histórico. Um marco decisivo ocorreu em 2004, quando Kathleen Martinez, advogada dominicana e pesquisadora autodidata profundamente dedicada ao estudo de Cleópatra VII, iniciou uma missão arqueológica em Taposiris Magna, um complexo religioso em ruínas localizado a aproximadamente 45 quilômetros a oeste de Alexandria. Sua convicção baseava-se em 12 anos de estudos históricos, religiosos e simbólicos. Para Martinez, a dedicação do templo a Ísis e Osíris, associada à sua localização estratégica próxima à antiga capital ptolemaica, tornava o sítio um candidato plausível para o sepultamento da rainha, que em vida se identificava publicamente com a deusa Ísis como parte de sua legitimação política e religiosa. Apesar da resistência inicial de egiptólogos consagrados, Martinez persistiu, obteve autorização das autoridades egípcias e formou uma missão conjunta dominicano-egípcia, contando com o apoio institucional de Zahi Hawass, então secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades. As primeiras temporadas de escavação, entre 2004 e 2005, revelaram uma extensa necrópole ao redor do templo, composta por numerosas tumbas e câmaras funerárias. Esse achado foi particularmente relevante, pois contrariava a visão tradicional de que templos ptolemaicos serviam exclusivamente ao culto, demonstrando que Taposiris Magna também funcionava como um espaço funerário associado a indivíduos de alto status. Em 2008, a missão realizou uma de suas descobertas mais impactantes, moedas com a efígie de Cleópatra VII, encontradas dentro e ao redor do complexo. Cerca de 40 moedas foram identificadas inicialmente, número que cresceria significativamente em campanhas posteriores. Esses achados reforçaram a ligação direta do sítio com o período final da dinastia ptolemaica. Paralelamente, foram descobertas múmias em aproximadamente 27 tumbas, incluindo 2 com revestimento dourado, um elemento raramente associado a sepultamentos comuns e indicativo de prestígio elevado. Outros artefatos incluíam amuletos, placas metálicas, objetos rituais e uma cabeça de alabastro, que, segundo Martinez, poderia representar Cleópatra. Além disso, a escavação revelou câmaras funerárias integradas à própria área do templo, uma característica arquitetônica incomum que levou à reavaliação do papel do complexo como um espaço de importância política e dinástica. Embora nenhuma inscrição epigráfica mencionasse explicitamente Cleópatra ou Marco Antônio como ali sepultados, o conjunto de evidências circunstanciais tornou-se cada vez mais consistente. Entre 2009 e 2022, a missão aprofundou suas investigações por meio de levantamentos geofísicos. O uso de radar de penetração no solo permitiu identificar poços, cavidades e anomalias subterrâneas sob o templo. Em novembro de 2022, foi anunciada a descoberta de um túnel monumental escavado na rocha, localizado a cerca de 13 metros abaixo da superfície, com aproximadamente 1.305 metros de extensão e quase 2 metros de altura. Parte do túnel estende-se sob o mar Mediterrâneo, impressionando especialistas pela precisão geométrica e pela complexidade da engenharia envolvida, comparável a grandes obras da engenharia grega antiga.
Estudos geológicos indicam que múltiplos terremotos, ocorridos entre os séculos IV e XIV da Era Cristã, além de processos de subsidência e alterações tectônicas, provocaram o colapso e o afundamento de partes do complexo. No interior e nas proximidades do túnel, foram encontrados vasos cerâmicos, blocos de calcário e esculturas fragmentadas, incluindo cabeças de alabastro possivelmente associadas a estátuas reais ou esfinges. As escavações em Taposiris Magna também revelaram um vasto conjunto de artefatos funerários e rituais. Mais de 300 moedas ptolemaicas, bustos escultóricos em mármore e calcário, cerca de 20 catacumbas funerárias e múmias envoltas em cartonagem ricamente decorada com ouro. Algumas dessas múmias apresentavam línguas de ouro, amuletos simbólicos destinados a permitir que o falecido falasse no além diante de Osíris. Um sepultamento em especial continha uma múmia com a coroa Atef completa, adornada com chifres dourados e uma cobra frontal, além de colar o sec com cabeça de falcão e peitoral dourado, indicando um indivíduo de status excepcional. As sepulturas estavam orientadas para o oeste, com as cabeças voltadas para o templo, reforçando o caráter ritual do conjunto. Em 2025, Kathleen Martinez, em colaboração com o oceanógrafo Robert Ballard, anunciou a descoberta de um porto submerso próximo ao complexo de Taposiris Magna. No fundo do mar, foram identificadas estruturas monumentais, colunas, pavimentos de pedra polida, âncoras e ânforas, todos datados do período ptolemaico. Mapas batimétricos indicaram que a antiga linha costeira situava-se vários quilômetros mais para o interior, tendo sido progressivamente submersa por terremotos, tsunamis e elevação do nível do mar, incluindo o grande evento sísmico do ano 365 da Era Cristã. O alinhamento entre o porto submerso, o túnel subterrâneo e o templo levou Martinez a propor que o sítio funcionava como um sistema funerário integrado. Segundo sua hipótese, após a morte de Cleópatra no ano 30 antes da Era Cristã, seu corpo poderia ter sido transportado por via marítima até o porto, conduzido pelo túnel e sepultado discretamente no templo, evitando a profanação romana. Embora o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito reconheça oficialmente a relevância dos achados, especialistas ressaltam que ainda não existe prova epigráfica definitiva que confirme o sepultamento da rainha no local. Ainda assim, Martinez sustenta que a convergência entre moedas com a imagem de Cleópatra, iconografia real, sepultamentos de elite, túnel monumental e porto submerso constitui o mais robusto conjunto de evidências já reunido em favor da localização de sua tumba em Taposiris Magna, mantendo o sítio como um dos mais importantes e debatidos da arqueologia egípcia contemporânea. Por fim, a busca pelo túmulo de Cleópatra permanece como um dos maiores enigmas da arqueologia mundial, unindo história, ciência e imaginação. Cada nova descoberta em Taposiris Magna não apenas amplia o conhecimento sobre o período ptolemaico, mas também demonstra como a persistência científica pode reescrever narrativas antigas. Enquanto a prova definitiva ainda não veio à luz, o conjunto de evidências mantém viva a possibilidade de que o mistério esteja mais próximo de ser revelado do que jamais esteve. Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá!